Romanos 5,5, você encontrou? Vamos continuar na mesma pegada que a gente vem sendo abençoado, sendo ministrado aqui toda quarta-feira. Continuar falando do Espírito Santo, talvez numa visão diferente, mas não menos importante. O amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio de quem? Gente, vocês acharam Romanos 5,5? Acharam? Agora me preocupou o que está escrito na sua Bíblia. Porque eu acho que o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio... Tem alguma versão aí que está falando que é outra coisa, irmão? O amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Resumidamente, e sem querer mudar nenhum significado da Bíblia, o que está dizendo aqui é que tudo que eu e você precisamos já nos foi dado. Diga assim, tudo que eu preciso já me foi dado. Queridos, nós estamos vivendo dias em que a igreja está clamando por avivamento. A igreja está clamando por moveres, por dons espirituais, por um derramar vindo do céu. E isso é legítimo, isso é lícito, isso é poderoso e necessário em nossos dias. Mas a pergunta que o Espírito Santo quer nos fazer nessa noite é: por que você quer ser cheio do Espírito Santo? Alguém quer levantar a mão e dizer por que você quer ser cheio do Espírito Santo? Uai. Depois corta essa parte, tá? Essa vai ficar em off. Ô, gente, a gente não está vindo aqui toda quarta-feira para quê? Sermos cheios do Espírito Santo, amém? É todo mundo aqui com esse pensamento, não é? Pô, achei que eu estava no lugar errado, irmão. Então a pergunta é, para que você quer ser cheio do Espírito Santo? Alguém aqui pode me dizer por que você quer ser cheio? Por favor, Angelino, glória a Deus, Jesus. Eita! Vocês ouviram, gente? Para carregar a presença de Deus, porque sem essa presença eu não vou reconhecer nada que eu preciso na minha vida. E está certo, eu só quero lhes avisar que não tem resposta errada. Agora também não vou te pedir para levantar a mão mais. André, fala, só porque você levantou depois que eu falei, fala, para que você quer? Glória a Deus. A Larissa que o diga, né, irmão? Ela é grata a Deus pela obra que fez na sua vida, né? Se não fosse ele, meu irmão. Tá. Então a pergunta é, para que eu quero ser cheio do Espírito Santo? Gente, nós estamos numa série assim, sejam cheios do Espírito Santo, e talvez a nossa mente, ela é conduzida, ela é induzida a gente pensar imediatamente assim, falou no Espírito Santo, manifestações visíveis, dons extraordinários, moveres poderosos, e como eu disse acima, isso é lícito, isso é bacana. Mas hoje eu quero te conduzir a um lugar também profundo, também essencial, talvez menos aplaudido, mas absolutamente indispensável, que é o poder do Espírito Santo para amar as pessoas. De verdade, irmãos, quem aqui, se fosse levantar a mão, ia falar assim, eu quero ser cheio do Espírito Santo para amar as pessoas? Quem? Por favor, alguém? Vocês estão com medo, irmãos? É porque uma coisa que não é normal, queridos. É mais interessante eu dizer assim, meu irmão, que eu quero ser aquele que quando eu chegar, a minha sombra cura. Eu quero ser aquele que quando eu passar, as pessoas passem lencinho em mim, para as enfermidades serem curadas. É lícito, querido. Não estou falando que você está errado. Eu só estou falando que dentro da igreja da imensidão, da igreja de Jesus na face da terra, são poucos que pensam em ser cheio do Espírito Santo para cuidar de outra pessoa. Estão comigo, irmãos?
É isso mesmo. Para amar, amar de verdade, com profundidade, com paciência, com sacrifício. Amar a pessoa que é difícil, amar aquela pessoa que é imatura, amar aquela pessoa que nos fere, irmãos. Amar os que pensam diferente, aqueles que voltaram para o mundo por um momento e agora voltaram para dentro da igreja e estão no banco aqui da igreja cheio de vergonha. É esses que nós temos que ser cheios do Espírito Santo para amar. Amar o novo convertido que ainda vem para a igreja com cheiro de cigarro, por vezes cheio de manguaça. Mas, a despeito do cheiro de cigarro e do cheiro talvez de bebida, estão com a alma toda ferida. E o que eles mais querem é chegar num lugar onde nós buscamos, clamamos e estamos cheios do Espírito Santo de Deus para serem cuidados e amados, mas ao chegarem aqui, não encontro isso. Eu não estou falando aqui nessa casa, eu estou falando na casa do Senhor, na igreja brasileira. Amar, sabe, os filhos espirituais que ainda não deram frutos. Amar os irmãos que ainda nos frustram muito. Você fica chateado, irmão? Você fica chateado quando a sua palavra não é... eu dei um conselho para aquela pessoa, ela não fez o que eu quis. Bem-vindo ao mundo dos adultos. Bem-vindo ao mundo dos ministros. Bem-vindo ao mundo dos pastores. Você fica 6 horas aconselhando a pessoa. 6 horas, irmãos. A pessoa sai dali e faz o quê? Tudo aquilo que você não aconselhou. E é essa pessoa que quando volta no gabinete com você tem que falar assim, te amo. Quem ainda quer ser cheio do Espírito Santo para amar mesmo? Tem alguns em dúvida ainda, né? Mas até o final, meu filho, se você não levantar a mão, nós vamos te exorcizar. O próprio apóstolo... por que eu estou falando tanto disso, queridos? Porque sem amor, tudo vai virar apenas performance. Nós vamos estar aqui somente para performar. Tudo vira barulho. O apóstolo Paulo, ele diz, é um texto todo conhecido por nós, ele vai dizer, 1 Coríntios 13, 1, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. É possível, amados, deixa eu te falar, nós somos completamente iludidos pela performance de alguém, pela eloquência de alguém, pelo talento, e pode até parecer poderoso aos nossos olhos. Quem te garante, queridos, que aquela pessoa que você está vendo ali pregar na internet, numa conferência, seja lá onde que for, aquela pessoa, aquilo que está sendo dito por ela, é realmente o modo de vida que ela vive? Nós somos hoje, queridos, a gente precisa pedir muito discernimento do Espírito Santo de Deus, para nós discernirmos o que é do homem e o que é do Espírito, para nós não sermos enganados por ensinamentos meramente humanos. Existem pessoas que são capazes de pregar, mas são incapazes de perdoar. Existem pessoas que são capazes de cantar, mas sem ter compaixão. É possível, querido, você fazer muito por Deus, sem viver como Deus deseja que você viva. Eu vou repetir, é possível você fazer muito por Deus, sem viver aquilo que Deus deseja que você viva. Mas o verdadeiro poder, o poder que transforma, o poder que sustenta os nossos relacionamentos, o poder que cura o outro, mas que cura a mim mesmo, é o poder de amar como Jesus amou. Então, Efésios 4:30 diz assim, não entristeçam o espírito, sejam bondosos e compassivos um para com os outros. Deixa eu traduzir aqui e já dar um spoiler do que é o final da mensagem. Que você não pode jamais dizer que você é cheio do Espírito Santo se você não consegue amar. Então não me venha dizer, não venha falar que você tem revelações, revelamentos.
apontamentos, se você é incapaz de amar, se você é incapaz de perdoar. Esse amor, queridos, que foi dito aqui, para que a gente não entristeça o espírito, mas que a gente seja bondoso e compassivo para com os próximos, esse amor, ele não nasce da carne, ele é fruto do espírito. Quando é da carne, quando o irmãozinho te faz raiva, meu irmão, sabe aqueles crentes que não estão aqui dentro hoje? Mas uns crentes que existem aí, aqueles crentes brabo, que falam assim, eu sou um doce de pessoa, mas se pisar no meu calo, que se pisar no seu calo, seu atribulado? Jesus foi cuspido, Jesus foi espancado, Jesus foi pregado numa cruz, e você quer dar uma de brabinho porque pisaram no seu calo? Tinha que amassar essa unha encravada sua. Que isso, irmãos? Ainda tem crente assim ainda? Não pisa meu calo, não. Eu sou muito bom, o pastor pode contar comigo para tudo, mas na hora que me contrariar... O problema é que agora o Bill quer... Problema não, né? Primeiro o Bill vai fazer a escola, mas depois a gente está pensando em fazer um orfanato. Para essas crianças de 38 anos, 35. O maior sinal que alguém está cheio do Espírito Santo não é barulho, queridos, é amor. E se o Espírito Santo, ele é chamado de Consolador, que foi assim que o Senhor deixou, né? Olha, é importante que eu vá, mas eu enviarei um auxiliador, um Consolador para vocês. Se ele é chamado assim, então quem é cheio se torna também um Consolador, se torna também um pacificador. Amém? Então quando o bicho estiver pegando lá na sua casa, irmão, ou sim, né, na casa dos seus conhecidos, na sua casa não. Na casa dos seus conhecidos, quando você chega, meu irmão, você não vai levar lenha não, filho, para deixar o fogo mais, a ira mais acesa não, você vai entrar lá como um consolador, como um pacificador. Ah, pastor, você não conhece a minha família. Aí você canta aquela musiquinha, essa família é muito unida, mas também muito oriçada. Meu filho, eu não quero saber o contexto da sua família. Eu quero saber o que você está levando para dentro da sua família. Então, se o Espírito Santo é, você também é. Diga assim, eu sou um consolador, um apaziguador, um agente de Deus na minha casa. Põe a mão na sua cabeça e fala assim, eu profetizo em nome de Jesus. Essa parte não é vocês fazendo, não, vocês fizeram mesmo, hein? Glória a Deus. Poxa, profetizo, né? Então, 3 tópicos que eu quero compartilhar com vocês rapidamente. O primeiro é, o Espírito Santo nos dá poder para amar como Jesus amou. Queridos, Jesus foi o modelo de ser humano mais cheio do Espírito Santo que já houve. E ele viveu todos os dias da sua vida movido por compaixão. A Bíblia várias vezes vai dizer, assim, vendo as multidões, Jesus se encheu de compaixão. Mateus 9,36. Sabe, Jesus não era apenas sensível, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Ele não amava simplesmente porque ele era um ser educado, ele amava porque ele estava conectado com Deus, o seu Pai. Ele exalava aquilo que Deus exalava. Jesus não tocava, Jesus era aquele que ele tocava exatamente em pessoas que ninguém queria tocar. Jesus era aquele que se assentava com pessoas que ninguém queria se assentar. E quando eu estava escrevendo isso aqui, eu fiquei pensando assim, Senhor, nos faça parecer mais com o Senhor, porque nós já nos adaptamos, queridos, a chegar aqui na igreja e você, por exemplo, sabe, juntar o seu bolinho, a sua turminha, com quem você tem afinidade, isso não é errado. Mas os nossos olhos não conseguem ver aquelas pessoas que estão assim, poxa, por que a pessoa está lá? Por que a Brenda está sentada lá atrás sozinha? Talvez porque a Brenda quis, porque já teve pessoas
que eu apresentei chegou lá. Mas, lá, tem outro irmão lá, que está com uma criança e tudo bem. Mas a gente se preocupa em chegar na igreja e falar assim, por que aquele irmão está sozinho? Eu vou sair do meu lugar de conforto e vou lá sentar com ele. Jesus tocava, então, em pessoas que ninguém queria tocar. Eu e você temos tocado naquelas pessoas que ninguém quer tocar? A gente tem se assentado à mesa de pessoas com quem ninguém quer se assentar, mas Jesus se assentaria, e eu não estou falando para você ser influenciado pelo meio, mas a sua presença influenciar o meio onde você estiver. Ele via as pessoas por dentro, queridos. Eu disse para um irmão aqui essa noite, eu falei assim, olha, eu tive um gabinete com um irmão tal, e foi muito bom ouvi-lo. Às vezes você fica pensando que alguém é estranho, queridos, mas você não sabe o que aquela pessoa está passando. Então, antes de julgar uma pessoa e dizer assim, que pessoa estranha, tente, por favor, se parecer com Jesus e chegar perto da pessoa e falar assim, o que é que eu posso te ajudar? Jesus não se impressionava com aparência, com reputação, com posição social. E essa mesma capacidade de amar, Ele prometeu derramar sobre cada um de nós, irmãos. A Bíblia diz assim, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, recebei o Espírito Santo. E aí, queridos, junto com o Espírito Santo, vem a essência do nosso Deus, que é todo o amor que Ele carrega. Eu não sei se vocês vão conseguir pegar, mas não tem como eu ser cheio do Espírito Santo sem o amor de Deus. Ou eu recebo o Espírito Santo e junto com isso, intrínseco, o amor de Deus para que eu possa exalar isso ao mundo, ou eu vou continuar me enganando que eu tenho o Espírito Santo, mas não tenho nada. O amor não é um sentimento produzido por esforço humano, não, queridos. O amor é o fruto do Espírito Santo, e onde o Espírito Santo governa, o amor se torna natural. Onde o Espírito Santo de Deus governa, o amor se torna algo natural, muito normal. Agora, sem o Espírito Santo, esse nosso amor, ele é limitado, egoísta, ele é condicional, ele é passageiro. Com o Espírito Santo, nós amamos como o coração de Deus ama. Com Ele nós conseguimos amar quem antes nós ignorávamos, nós conseguimos servir com alegria, nós conseguimos ouvir sem julgar, nós conseguimos perdoar com profundidade. Ser cheio do Espírito Santo é ser capacitado para amar como Jesus ama. Quem aqui conhece alguém difícil, irmãos? Calma, Adriele, não fez eu perder a graça, a Adriele me arrebentou agora. Mas eu acho que nem todo mundo ouviu, Dri. Quem aqui conhece uma pessoa difícil? Levanta a mão bem alto. Irmãos, você que não levantou, depois ore por mim, filho, que você é uma pessoa mais feliz da terra. Não conhece ninguém difícil? Ótimo, agora baixa as mãos. Quem aqui é uma pessoa difícil? Eu só não vou sentar aqui para levantar os dois braços e as duas pernas para cima, irmão, porque está difícil. Agora escute, por que eu perguntei quem conhece uma pessoa difícil? Que sendo você reconhecidamente uma pessoa difícil, Jesus te tolera, Jesus te suporta, Jesus te ama, Jesus te salva. E aí, reconhecidamente, você conhece pessoas que são difíceis, talvez até menos difíceis do que vocês, e vocês têm dificuldade de amar essas pessoas. Segundo ponto, o Espírito Santo nos cura para que nós possamos curar, para que nós possamos cuidar de alguém. É importante entender, então, amados, que o amor, ele não flui de corações adoecidos. Muitos não conseguem cuidar dos outros, entenda, eu preciso que a igreja entenda isso. Muitos não conseguem cuidar dos outros porque ainda estão carregando traumas, feridas, decepções, frustrações antigas, mágoas não resolvidas. E, meu irmão, se a pessoa está assim, dificilmente ela consegue se amar.
Como ela vai amar alguém se está difícil para ela se amar? Sabe, irmãos, pessoas machucadas têm dificuldade de confiar, de entregar, de se abrir. E aí o que essas pessoas machucadas menos precisam é de chegar alguém cheio de religiosidade, cheio de teologia, para querer encher a cabeça dela de religiosidade, de teologia, mas não ter um pingo de amor e compaixão por essa pessoa. Mas eu quero trazer uma boa notícia para vocês. O Espírito Santo de Deus é consolador, meu irmão. Ele não é apenas uma força, ele não é algo místico, ele é uma pessoa sensível, amorosa, que está próximo de nós. O Espírito Santo é a parte de Deus que vem ao nosso encontro, onde nós estamos, ele vem com graça e com restauração para nós, irmãos. Ah, pastor, hoje eu não consigo amar as pessoas, porque pessoas me fizeram muito mal. E tudo bem, queridos, eu não estou aqui para dizer que você está mentindo, não é nada disso, mas eu quero dizer que o Senhor não quer que nos tornemos aquilo que nos feriu. O Senhor quer que você seja diferente daquilo que te feriu. Se pessoas te feriram, o Senhor, primeiro, o Espírito Santo vai trabalhar em você, como consolador seu, para que depois você seja esse agente de consolação na vida de outras pessoas. Quando o Espírito Santo vem, ele nos consola, ele nos cura, ele organiza tudo que está aqui dentro, irmãos. Ele entra e não tem jeito, ele faz tudo. Isaías 61 descreve isso de forma poderosa. Olha, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar a liberdade. Olha que interessante que tem nesse texto aqui. Perceba que primeiro o Espírito vem sobre nós e depois ele nos envia. Antes de cuidarmos, nós vamos ser cuidados. Antes de consolar, nós vamos ser consolados pelo Espírito Santo. E quanto mais ele vai nos curando, mais ele nos transforma em uma resposta para o mundo, cara. Quem aqui está no processo de cura do Espírito Santo? Além de mim. Então, quanto mais ele está me curando, mais ele está desejando que, posteriormente, eu seja uma resposta para o mundo. Queridos, vale lembrar que o mundo aguarda ansiosamente, desesperadamente, a manifestação dos filhos de Deus. Que filhos de Deus? Que são cheios do Espírito Santo, mas que são cheios do amor de Deus. Sabe, quando nós estamos com essa convicção, nós discipulamos com mais paciência. A gente estende mais graça e misericórdia para as pessoas, irmão. Pastor, não aguenta aquela irmã não, tá? Estou até cortando volta dela da igreja agora. Por quê, irmã? Se eu for contabilizar, aqueles 70 vezes 7 já foi, pastor. Miserável, você acha que Deus fosse contabilizar o meu e o seu, onde nós estaríamos? Aí você quer pregar a Bíblia, né? Você quer usar a Bíblia para sacrificar o irmão. Mas vamos pegar a Bíblia para nos sacrificar, queridos. Se não fosse o sangue de Jesus, nós estávamos na água. Pastor, você não conhece na minha casa, é um quebra-pau, pastor. É assim que a gente escuta certas horas, sabe? Pastor, você não conhece a minha mãe, não. Ah, se você conhecesse meu pai, pastor, homem brabo, tudo resolvido no tiro, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu falei, filho, eu não quero conhecer seu pai, não quero conhecer sua mãe, não quero conhecer ninguém. Eu quero saber qual Deus que você conhece que você está apresentando para eles, que eles estão assim até hoje. Ou é você que está piorando a situação lá dentro? Vou parar rapidinho só para perguntar um negócio a vocês. Vocês me amam, irmãos? Porque está tudo muito quieto. E, por favor, deixa eu te pedir uma parada aqui de uma vez, porque eu sei que já tem gente com isso aí no coração. Não me procura depois da mensagem aqui para falar assim, eita pastor, hoje bateu, hein? Me procura não, que eu vou te mostrar o que é bater, filho.
Porque o que eu estou falando com vocês aqui é muito em amor, só que, né, os nossos ouvidos estão querendo ser acostumados com flores, mas eu acho que você já aprendeu que aqui nessa igreja não é bem assim. Se tiver te dar umas flores com um cabinho cheio de espinhos, nós vamos te dar, irmão. Importante é que você saia daqui se parecendo com Jesus. Ai, mas ficou minha mão. O problema é seu. Quero contar uma coisa para vocês, para exemplificar praticamente o que nós estamos falando aqui, sobre como o Espírito Santo pode transformar corações e gerar algo muito prático e contagiante. A data é 1727. Alguém aqui já era nascido? Glória a Deus, né, irmão? Você levanta a mão falando que você é nascido, eu acho que todos nós corrimos aqui. 1727. Hein? Oh, não faz com ele não, cara, não. Faz isso não, mano. Faz isso não. Gente, volta para cá, deixa o Ronald. No ano de 1727, na Saxônia, onde que é a atual Alemanha, um grupo de cristãos, eles eram perseguidos, profundamente perseguidos. E eles encontram refúgio na casa de um jovem conde. Vou me abster de falar o nome do conde aqui, para vocês não rirem de mim, é estranho. Depois, se quiser, eu te passo. Nessas horas, eles ficam assim por dentro: Senhor, eu sei, Tu me revelas. Ah, fala para a gente rir. Vocês acham que eu tenho que falar? Sim. O Espírito Santo falou para eu não falar. Vai estudar depois do que eu contar aqui, vocês vão saber o nome do conde. Então, esses irmãos chegaram de várias localidades. E o que marcava esses irmãos? Eles eram marcados por muitas divisões, contendas, disputas doutrinárias. E no dia 13 de agosto, eu falei assim, 13 de agosto? Nós estamos no mês de agosto. Semana que vem, quarta-feira, é no dia 13 de agosto. Faz 298 anos que isso aconteceu. Então, durante uma reunião comum, o Espírito Santo vem e é derramado sobre aqueles jovens. Aquilo que era um grupo dividido, eles se tornam agora um só coração. Eles descreveram aquele momento como uma presença irresistível de amor entre eles. Então aquele ódio, aquelas dissensões, aquelas disputas doutrinárias que havia, acabou, irmãos. A unidade foi restaurada. E um avivamento de amor e cuidado mútuo aconteceu naquele lugar. Quem eram esses irmãos? Vocês conhecem ele como os moravianos. Diz alguns historiadores que eles entraram num prédio para orar. Tamanha era a glória de Deus na vida deles e o derramar do Espírito Santo na vida deles, que quando eles saíam daquele prédio, imagina a gente saindo aqui da igreja, irmãos. Meu Deus, eu fico voando, eu falo assim, Senhor, quando que isso vai acontecer com a gente? Aí a resposta é, faz o que eles fizeram. E aí, eles saíram do prédio, os historiadores relatam que eles não sabiam se eles estavam na terra ou no céu. Eles estavam tomados por uma glória, que quando eles colocaram os pés do lado de fora, eles falaram, onde a gente está? Isso aqui é o céu? Mas o que isso tem a ver? Um detalhe importante, queridos. Eles começaram a se reunir para orar em turnos, iniciando uma cadeia de oração que durou 100 anos ininterruptos. Quanto tempo você está disposto a orar por um avivamento na sua vida? Pastor, misericórdia, fiz um mês de oração, quase morri. Nós queremos usufruir do que os moravianos usufruíram em 1727. Nem tanta ferramenta igual nós temos hoje eles tinham, mas nós queremos usufruir daquilo que eles tiveram, não fazendo nem a mínima parte do que eles fizeram. Você acha mesmo que Deus é assim? É a mesma coisa, irmãos. Eu vou fazer uma comparação esdrúxula aqui. É a mesma coisa que pedir a Deus para o Vasco ser campeão brasileiro, irmão. Não tem cabimento. Antes que você me odeie, filho, meu pai falava que eu era vascaíno, tá? Você acha de verdade que Deus vai fazer uma parada dessa? Agora, o que isso tem a ver com o poder para amar? Tem tudo, irmãos. Aquele amor impulsionou
eles irem ao redor do mundo e cuidar de outras pessoas, abraçar os esquecidos. Eles foram os primeiros cristãos modernos a enviar missionários para outras nações. Os moravianos foram aqueles que se venderam voluntariamente como escravo para outras nações, para alcançar outras pessoas, irmãos. Eles se entregavam como escravos para poder ter acesso a outras pessoas que eram escravas, isso lá nas Índias Ocidentais. Esse mesmo grupo, ele foi tão cheio do Espírito Santo, que eles influenciaram nada mais, nada menos, do que John Wesley e o seu irmão. John Wesley foi tão impactado com ele, que numa viagem de navio, um grande temporal os acometeu. John Wesley, achando que ia morrer, ele olha para o lado e vê os caras morrendo de rir, chapando na oração, e então ele tem o desejo de conhecer os moravianos. Ele vai e conhece os moravianos, e depois, através desse impacto que teve na vida de John Wesley, toda a Inglaterra é alcançada. Todo mundo fala em John Wesley, mas será que todo mundo conhecia quem impactou a vida de John Wesley com o amor que eles tinham? O derramado do Espírito Santo produz mais do que poder, queridos. Eu quero te falar que ele produz amor. Um amor que cuida, que serve, que se sacrifica mesmo, que se importa, que vai atrás, que ama as pessoas. Um amor que ultrapassa fronteiras, que cura divisões, ele atrai os perdidos. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos movidos a amar com o coração de Cristo. O último tópico. O Espírito Santo nos convence de que o amor é o maior de todos os dons. O Espírito Santo não é aquele criado apenas como doador de dons, irmãos. Ele é quem educa, ele é quem traz lucidez para o nosso coração. Ele nos convence daquilo que é prioridade para o reino. E no reino, o dom mais elevado, mais necessário e o mais eterno é o amor. 1 Coríntios, ainda no 13, diz assim: agora permaneçam a fé, a esperança e o amor. Ele cita 3 coisas, mas ele vai completar assim: antes que você me pergunte qual é a mais importante, eu te respondo. E ele continua: mas o maior destes é o... Sabe por que isso é surpreendente? Porque ele fala da fé, da esperança e do amor. A fé, irmão, é aquilo que nós temos, precisamos ter, e sabemos que se tivermos fé, ela pode mover montanhas. Nós sabemos que a esperança nos ajuda a continuar acreditando, caminhando. Mas é o amor, irmãos, que nos faz mais parecidos com Deus. Se a gente quer buscar os dons, mas não quer buscar o amor, a gente pode cair numa religiosidade perigosa, querido, barulhenta, mas vazia. Barulhenta, mas vazia. O verdadeiro sinal de uma vida cheia do Espírito Santo não é agitação. Diga assim, é transformação. Irmãos, nós já vimos muitas coisas acontecer. Nós já vimos excesso. Eu acredito que você também já tenha visto excessos acontecer no nosso meio. No nosso meio, que eu digo, no mundo cristão. Mas o que Deus quer é verdadeira transformação, irmãos. Você acha mesmo que Deus se impressiona com você cair no Espírito? Ele está preocupado com quando você levanta. Você acha que Deus se preocupa ou está muito impressionado de você? Cara, e tudo bem, se Deus está te direcionando, faça. Eu não estou criticando o ato, eu estou criticando pós-ato. De cair no Espírito, de pegar a cadeira, jogar para o alto. Eu já vi gente, irmãos, eu não sei se era anjos ou o que era, que começava a pular na hora do louvor, quase batia a cabeça no teto. Hoje, irmão, não é nesse teto não, tá? Porque senão já vai irmão pensar assim, começou as mentiradas. Não era aqui não, irmão. Mas irmão pulava, podia socar a cabeça no teto. Mas depois que saía dali, só Jesus, irmãos. Glória a Deus, o Espírito Santo segura a nossa boca, tem hora.
Sabe quando isso está acontecendo? A maior transformação acontece quando nós aprendemos a amar como Jesus. Quando a nossa língua muda. Amém, irmãos? Quando a sua língua não fala do jeito que falava antigamente. Acabou os amém, meu Deus. Vai, gente, profetiza de novo. Vai, a gente já profetizou uma vez. Quando a sua língua não fala como falava antigamente. Amém. Isso. Continua falando amém alto. Quando o nosso olhar muda com relação aos nossos irmãos. Quando as nossas prioridades mudam com relação ao reino de Deus. Quando nós passamos a enxergar o outro como alguém que Deus ama. Quero ver hoje, irmão, você chegar em casa e Deus já meter logo a prova. Seu vizinho está lá enchendo de manguaça e gritando, esperneando, e de preferência fazendo churrasco para aquele adentrar nas suas narinas. E você falar assim, eu amo ele como o Senhor ama Jesus. Você chegar em casa, ter alguma coisa fora do lugar, fora do que você espera estar, e você falar assim, eu amo ele como tu amas Jesus. Tem crente que chega perto de nós, ministros e pastores aqui dessa casa, e fala assim, pastor, é errado se a gente pedir licença, o Espírito Santo um pouquinho para a gente pecar? Irmãos, a nossa vida é difícil, irmãos. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu trabalhei numa empresa, eu ganhava periculosidade pelo local que eu trabalhava, né? Cara, na igreja, a gente tinha que ganhar periculosidade, insalubridade, tudo que tiver direito, irmão. Vocês estão rindo? Estou mentindo, pastor Wesley? Estou mentindo, Adriele? Cadê? Estou mentindo, pastor Daniel? Se eu tiver, não estou sozinho. Então escuta, queridos. João 13:34 diz assim, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, olha o que Jesus está dizendo, que assim, a gente simplifica coisas que são poderosas demais. E por isso, às vezes, a gente vive um evangelho raso, porque a gente quer viver, não é porque o Senhor quis que fosse assim. Porque, olha só, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes o quê? Dons espirituais, irmãos. Óbvio que é excelente nós temos isso, os dons também são para a edificação do corpo, mas olha o que o Senhor está dizendo, se tiverdes amor uns aos outros. O Espírito Santo de Deus não vai nos encher apenas para profetizar, mas também para acolher as pessoas. Ele não vai te encher apenas para cantar, mas Ele vai te encher também para abraçar as pessoas. Ele não vai apenas te usar para falar bonito, mas Ele vai te usar para fazer o bem, meu filho. A igreja que será usada no fim dos tempos será uma igreja cheia do Espírito Santo e, por isso, consequentemente, cheia do amor de Deus. Gálatas 5:22 diz assim, mas o fruto do Espírito é... O poder para amar está disponível hoje aqui no nosso meio, irmãos. Porque, como o Bill disse semana passada, eu lembro direitinho ministrando, ou no domingo, onde estiver 2 ou 3 reunidos ali, o Senhor estará presente. Então, se Jesus está presente, o poder para nós amarmos outras pessoas está presente aqui. Queridos, o amor que Deus exige de nós não é nada diferente daquilo que Ele já te deu. Foi o texto que nós abrimos. Ele nos manda amar e não nos deixa sozinho. Ele derrama o seu amor em nossos corações, Romanos 5:5. E essa noite o Espírito Santo quer te encher com esse amor, irmãos. Eu sei que é uma parada que muita gente não quer, sabe? Ah, pastor, eu queria vir aqui que eu queria sentir o Shaba, o Shei. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Aprove ao Senhor mandar eu falar hoje sobre essa questão de amor. Então pode ser que seja algo que você não queira e a gente precisa te respeitar. O Senhor quer fazer que você abrace o novo convertido que ainda está sujo e confuso. Para que você cuide de alguém e que não tenha nada para te oferecer a essa pessoa. Você não vai esperar nada em troca dela. Para que você seja o consolador como o Consolador é. Então, se você precisa desse poder para amar, se você reconhece que tem
vivido assim de forma seca, vivido de uma forma completamente contraditória daquilo que Deus tem para você, se você perdeu essa sensibilidade, hoje o Espírito Santo quer te encher de novo. Não para te fazer barulhento, queridos, mas para te tornar mais parecido com Jesus. Quero só falar um negócio com vocês aqui. Ah, tá aqui, gente, que eu tenho que colocar. Ô Dani, tô acabando, tá, filho? Deixa eu fazer uns dados estatísticos aqui com vocês rapidinho. Sou formado em engenharia, irmãos, então eu sou de exatas, então eu vou trazer dados estatísticos. Dados estatísticos, queridos. Em 21 dias, eu enviei 219 mensagens. 140 pessoas responderam essas 219 mensagens. Tem alguém aqui essa noite que recebeu mensagem minha? Não, levanta bem alto aí, gente, só para a galera ver que é verdade. Obrigado. 79 pessoas não responderam, mas tudo bem. Eu interagi com 140 pessoas nesses 21 dias. Eu fiz 45 gabinetes no mês de julho. Por que eu estou te falando isso? Para te mostrar? Não, esse é o meu ministério. É isso que queima no meu coração. Eu não estou dizendo que todos vocês precisam mandar 219 mensagens em 21 dias. Mas eu quero te perguntar por que você não mandou uma mensagem sequer para alguém. Não é todo mundo que vai andar nesse nível aqui, porque é uma coisa que Deus deu para mim. E eu não tenho peso nenhum em fazer isso aqui, irmãos. Se as 219 pessoas quisessem interagir, eu ia interagir com elas, porque pode perguntar quem levantou a mão aqui, não é uma mensagem que eu mando de forma automática e depois nunca mais eu falo com vocês. Eu vou interagir com vocês até a hora que vocês cansarem. Como eu te disse, eu sou de exata, então tudo meu é planilha. Eu tenho a data que eu mandei mensagem para você, e aí na frente eu crio uma fórmula que eu falo assim, quantos dias eu estou sem falar com a Natália? E se eu não estou vendo a Natália na igreja, aí eu saio daquela rotina, não quero nem saber não, filho, tem 4 dias só que eu não vi ela, vou meter logo a mensagem em cima. Porque é isso que queima no meu coração. É isso que eu custei a entender que era o chamado de Deus para a minha vida, mas hoje isso lateja aqui dentro, irmãos. É muito normal. Quem levantou aí a mão sabe. Irmãos, aqui na igreja a gente implora para fazer gabinete com vocês, cara. Tem igrejas que reclamam assim, olha, eu nunca sentei com o meu pastor. Aqui na igreja nós pastores imploramos para vocês sentarem com a gente. É sério que a gente quer acreditar mesmo que a gente está sendo cheio do Espírito Santo só porque a gente vem aqui numa ministração chamada Sejam Cheios do Espírito Santo, mas a gente não tem atitude nenhuma que demonstre que nós somos cheios? Tem alguém aqui nessa noite que precisa ser cheio desse amor, irmãos? Tem alguém aqui nessa noite que, olha só, a gente aqui é muito resolvido, irmãos, com relação a isso. Eu só quero te pedir, por favor, não saia do seu lugar por emoção nenhuma. Saia do seu lugar apenas se Deus tiver colocado uma convicção no seu coração tamanha, que você vai permitir que o Senhor mude a sua vida, irmãos. Porque não é fácil não, queridos. Não é fácil. Você pode ter uma programação, né? A nossa vida, quando a gente entrega totalmente ao Senhor e fala assim, Senhor, eu quero ser inundado por esse amor que o Senhor tem, porque o Senhor mudava a sua rota, o Senhor mudava o seu destino para amar uma pessoa que fosse num poço. E às vezes você faz o seu programa, tudo do seu dia, da sua semana, aí você fala assim, uau, tá quase dando 10h30, hora de eu ir para o jiu-jitsu. Aí uma irmã te liga e fala assim, pastor, eu estou em crise, o senhor pode vir aqui na igreja para me atender? Posso, querida. É sério que Jesus pode mudar a sua agenda? Porque esse amor, se você disser assim, Jesus, eu me submeto a isso, eu quero que esse amor me inunda. Esquece, irmãos. Porque você vai sentir um amor tão grande por pessoas, você vai ser tão inundado por esse Espírito Santo, que além de poder, ele traz amor também.
que você não vai conseguir se controlar mais, você não consegue passar um dia sem enviar mensagem para as pessoas, e as pessoas talvez não conseguem entender quando eu falo assim: meu irmão, eu te amo, eu te conheci ontem e eu te amo, porque esse amor não veio de mim, esse amor foi derramado em mim, por Jesus que te amou, quando você ainda nem prestava. Então eu quero orar por você que está aqui nessa noite, que entendeu essa mensagem, e está disposto, irmão, a receber um batismo desse amor. Queria que você se colocasse de pé, você ficasse de olhos fechados, mas se Deus falou com você, você pode sair do seu lugar e vir à frente.